Olá, boa tarde. Novamente eu estou fazendo um vídeo para mostrar para você algo importante na vida do ser humano que o ser humano tem que fazer. É uma decisão e uma atitude que o ser humano tem que fazer, e essa atitude, essa decisão refletirá, será muito importante no grande dia. Eu quero mostrar para você o tema da mensagem, o arrependimento. O arrependimento nos impede de ser condenado eternamente. Então, creia nessa palavra. Em Mateus, capítulo 1, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, capítulo 3, no versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista ele já nasceu cheio do Espírito do Altíssimo. Então, se arrepender é muito, mas muito importante para nós entrar no reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista ele foi orientado pelo Espírito por Deus para preparar o caminho do Senhor e para endireitar as veredas. Quer dizer, aqueles que estavam ouvindo João Batista, eles estavam no caminho, entrando no caminho do Senhor e à direita nas veredas deles, né? Eles estavam tomando decisões e atitudes de largar aquilo que eles faziam no passado. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Gafanhoto era uma fruta que tinha na época em mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessaram os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Então veja que o arrependimento é muito importante para quê? Para no versículo 9: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois que não der bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Então o arrependimento impede você de ser cortado e ser lançado no fogo eterno. Quando João Batista falou isso, ele não estava se referindo às pessoas serem mortas e jogadas no fogo, não, naquele dia. Ele estava se referindo ao grande dia. Qual o grande dia? O dia da salvação, o grande dia do Senhor, na vida eterna. Então, o que é que tem a ver eu falar isso para você? O que tem a ver é que isso é importante. A cada segundo da minha vida e da sua vida, nós temos que pensar nesse grande dia, a nossa salvação. Nós temos que pensar e examinar nós mesmos. Aqui é como se Deus estivesse abrindo o meu olho e o seu olho, para poder você se arrepender e você, em nome de Jesus Cristo, não ser condenado eternamente. Porque Jesus vai fazer isso. Hoje Jesus é o nosso advogado, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nos céus. E Deus hoje, ele é ali o nosso Pai, ele nos perdoa hoje. Só que no grande dia, Deus ele vai ser um juiz. E Jesus não vai poder fazer nada nem por mim e nem por você naquele grande dia. Hoje ele intercede por mim e por você. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso na eternidade, no mais alto e sublime céu. Ao lado do trono dele, ele está lá sentado em uma cadeira, lógico, ao lado do Pai, eu creio assim, e ele está dizendo: Pai, perdoa ele, tenha misericórdia dele, tenha compaixão dele, tenha longanimidade dele, tenha benignidade dele, Pai. Eu morri naquela cruz por ele e tal. E Jesus está pedindo misericórdia porque Deus ele se ira todo dia, a Bíblia diz. Deus ele se ira todo dia. Então Jesus ele está ali pedindo a Deus, intercedendo por mim, por você e por qualquer pessoa. Só que no grande dia, Jesus e Deus eles vão ser juízes. Ele não vai poder perdoar nem você nem a mim se nós estivermos errados no grande dia, se nós estivermos
se nós tivermos morrido tendo cometido muitos erros e muitas falhas na terra. Então é Jesus falando para mim e para você. No versículo 11, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, João Batista dizendo, primo de Jesus, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo. E é isso que Jesus faz, ele batiza as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então eu e você, nós temos que ser o trigo de Deus hoje. Eu e você temos que ser o trigo para nós ser recolhido no celeiro. Em outras palavras, nós temos que estar arrependidos em cima da terra, buscando andar no caminho do Senhor, endireitando sempre as nossas veredas. Não, essa vereda aqui está errada, não, isso aqui está errado. Isso aqui, sempre está examinando nós mesmos, as nossas atitudes, as nossas práticas e os nossos pensamentos e os nossos desejos. Para quê? Para nós ser o trigo. O trigo será recolhido no celeiro. A palha será jogada no fogo, que nunca se apagará. Então você não tem que ser a palha e nem eu tenho que ser a palha. Nós temos que ser o trigo. Porque quando se bate o trigo, a palha cai. E a palha não serve para nada. A palha do trigo ou do arroz, quando é batido, quando é cirandado naquelas peneiras, a palha cai e fica somente ali o arroz e o trigo na peneira. Então, ninguém vai pegar aquela palha e usar ela. Ela simplesmente ela não serve para nada, a palha. E assim é no grande dia. João Batista, ele falava essas palavras como se fosse uma parábola também, né? Ele dizendo, Deus ele tem a sua pá na mão direita, ele limpará a sua eira, ele recolherá o celeiro no trigo, ele recolherá no celeiro o seu trigo. Então eu e você temos que ser o trigo. Nós não temos que ser a palha, não seja a palha. Então para você não ser a palha, você tem que se arrepender dos seus pecados, eu e você. O que é o arrependimento? É tipo assim, um exemplo. Eu menti, eu vivia mentindo, então no momento que você se arrepende, você não mente mais. Um exemplo simples, somente isso. Se você mentia ou se você fazia mal a alguém, se você caluniava alguém, se você matava alguém, não sei, ou se você mandava matar alguém, não sei. Um exemplo, estou dando exemplo. Ou se você se prostituía ou vivia numa vida de bebida, ou de adultério, ou de qualquer outra coisa que é contra a palavra. Não estou julgando você, é a palavra de Deus. O arrependimento é o quê? É não fazer mais. É deixar de fazer, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que bebia, quando ela se arrependeu, no momento que ela se arrepende, ela não bebe mais. Um exemplo, né? Não estou falando contra quem vende ou contra quem faz a bebida. Estou falando sobre o pecado a qual impede de entrar no reino do céu. Isso é o arrependimento. Se você vivia influenciando fazer mal a alguém, quando você deixa de influenciar, aí sim você se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados. O arrependimento é quando você deixa de fazer aquilo que você fazia de errado, que impede você de ir para o reino do céu. O arrependimento nos impede de ser condenado eternamente. Eu vou mostrar para você o significado de arrependimento. João Batista ele tinha certeza disso. Arrepender-se, sentir tristeza por uma atitude tomada, lamentar-se, mudar de atitude, entendeu? Por isso que a renegada diz, por isso que eu digo para você, é uma pessoa que vivia mentindo, não mentir mais. No momento que você não faz mais aquilo que você fazia, seja uma calúnia, seja bebida, seja droga, seja matar alguém, seja influenciar matar alguém, atrapalhar a vida de alguém, caluniar a vida de alguém, sujar a imagem de alguém, tudo que é pecado. Você faz uma pesquisa do que é o pecado, aí você vai entender. Você mudar de atitude. No momento que você deixa, pronto, você está arrependido. Chegar ao arrependimento. O arrependimento é uma decisão de mudança total de atitude de vida em que uma pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo se abandoná-lo, baseado na sua confiança em Deus que perdoa. Deus ele perdoa no momento que nós nos arrependemos. O cumprimento do arrependimento é a fé e os dois juntos constituem a convenção.
Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto que as pessoas entendam o que está escrito. Então Jesus diz, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Por isso que eu digo que o arrependimento é muito, mas muito importante para a minha vida e para a sua vida e nos impede de ser condenado eternamente. Essa é a mensagem de Deus. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Um pé de espinho, se ele estiver no seu quintal, você simplesmente talvez cortará o espinho e lançará no fogo, principalmente se for no tempo da fogueira, né? Ou então se você for fazer um churrasco, uma coisa, ou fazer carvão. Mas a árvore boa é do mesmo jeito para Deus. Se eu e você nós não estivéssemos uma árvore boa em cima da terra, simplesmente no grande dia nós seremos jogados no fogo. Deus ele é justo, é justiça. A justiça de Deus é terrível. Deus ele é amor, ele é fogo consumidor, ele é justiça, ele é misericordioso, compassivo. Se ele não fosse misericordioso, compassivo e piedoso, todos nós não estávamos mais em cima da terra. Nós estávamos no inferno. Então Deus abençoe você e sua família. Quando ele falou sobre essa árvore, ele estava se referindo ao grande dia, essa palavra. Então Deus abençoe você e sua família. Quando eu faço esse vídeo, você ouve esse vídeo, é Deus falando para você as palavras que está escrito. Não é as minhas palavras, é as palavras de Deus. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, que o Espírito Santo convença você dessa palavra, né? Das palavras de Deus. Não as minhas palavras, mas o Espírito Santo.